Bom dia, nono ano! Então, vamos dar continuidade aos nossos módulos. E agora, após o primeiro módulo, que relembramos os conceitos de classificação aí, de indicadores sociais e índice de desenvolvimento humano dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e vimos todos os indicadores do subdesenvolvimento. Agora iniciamos aí o estudo do continente africano como um todo, ok? Então, a África, aspectos naturais. A ordem é aspectos naturais, econômicos e sociais, ok? Então, como eu já lembrei vocês aí, vai ficar um pouco repetitivo ao longo desse ano, né? O estudo aí dos continentes e de alguns países específicos dentro do subdesenvolvimento, ok? Então vamos lá. África, aspectos naturais. Quando falamos de África, estamos falando de um continente como um todo, né? Então, um continente super extenso, no sentido longitudinal e latitudinal, ou seja, ao contrário, né? Latitudinal e longitudinal, ou seja, um continente de grandes extensões, uma grande variação da paisagem, né? Lembrando que paisagem é o contexto físico, tudo que nós observamos, mas entra alguns elementos aí, a questão climática, latitude, longitude, proximidade ou distanciamento com o oceano, enfim. Então, nessa primeira página aí, é mostrado para vocês algumas paisagens aí no continente africano. Então, aqui uma região desértica, até porque os dois maiores desertos do mundo estão localizados no continente. Aqui um vulcão, ó, uma região de savana e um vulcão. Aqui uma falha geológica, que são umas cataratas. E aqui uma região desértica, mas que tem a ocorrência de neve. Então, são paisagens diversas, ok? Distribuídas aí ao longo do continente africano. Então, para refletir bem essa questão de diversidade, ok? Em relação à posição geográfica, então, para posicionar, para localizar algo extenso, né, sem ser um estado, uma região ou até mesmo dependendo do país, que é pouco extenso, vamos localizar um continente. Então, o continente africano é o terceiro maior continente em extensão do planeta, né? Extensão no seu total. A oeste é banhado pelo Oceano Atlântico, a leste banhado pelo Oceano Índico, ao norte temos o Mar Mediterrâneo, que faz a divisão aqui de território do continente africano com o europeu, e ao nordeste aqui temos o Mar Vermelho, que faz a divisão de continente entre a Ásia e o continente africano, ok? Então, esses são os limites aí do território africano. Então, o território como um todo possui uma grande diversidade de paisagens por conta da sua latitude, ou seja, sua extensão assim no sentido vertical, latitudinal. Então, tem aqui, ó, no mapa aparece para vocês 8.000 quilômetros. E no sentido horizontal, que é longitudinal, tem 7.500 quilômetros de extensão. Então, ele é bem vasto. Em relação à localização, ele é cortado por 3 paralelos principais, ou seja, a linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio ao sul e ainda pelo Meridiano de Greenwich. Então, tem 4 linhas imaginárias aí principais para localizarmos.
Para localização, utilizando essas linhas imaginárias, podemos considerar, olha, a maior porção do continente africano está a leste do meridiano de Greenwich, uma pequena porção a oeste do meridiano de Greenwich. A linha do Equador divide o continente praticamente ao meio. Ao norte temos o Trópico de Câncer e ao sul o Trópico de Capricórnio. Ok? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. O litoral africano, então toda a faixa litorânea do continente africano tem em torno de 27 mil quilômetros. Então é o mais extenso considerado aí dentre diversos continentes, um dos mais extensos, 27 mil quilômetros, certo? E aí tem algumas características aqui, principalmente relacionado ao formato aí dessa área litorânea do continente. Então nós temos aqui o estreito de Bab-el-Mandeb, que o estreito, gente, é uma faixa bem estreitinha que divide o encontro do oceano, no caso aqui, com o Mar Vermelho, ok? Então, nós temos o estreito, nós temos o Golfo. O que é o Golfo? A entrada do oceano no continente, ok? E aqui também nós temos a península. Então, península é uma parte estreita do continente que adentra o oceano, ok? Então, temos aí no recorte do litoral africano essas diversas formações físicas aí, ok? Continuando, em relação ao relevo, então aqui na página 263 aparece para vocês o mapa físico do continente africano. Podemos perceber, né? Então aqui a gradiente de cores, quanto mais escuro, mais alto. Quanto mais próximo aqui do verde, os tons de amarelo são as regiões mais baixas. Então no continente africano nós temos a predominância aí de regiões planálticas, né? De planaltos, que não é nem as regiões mais baixas que estão relacionadas às planícies ou às depressões, e nem regiões tão altas assim, e sim a predominância de planaltos. Lógico que existem os pontos cotados no continente africano. O que são os pontos cotados? São os picos, né? Os pontos mais altos. Então aqui, ó, nos triângulozinhos, aparecem os pontos mais altos. Então aqui a cadeia do Atlas, Montes Tibeste, enfim, aqui vocês vão observando. Então os pontos cotados, as regiões mais altas aí do relevo, ok? Então o relevo africano, na média, é um dos mais baixos do mundo, numa média, tá, gente? Na média. Então, quando a gente faz a média dos pontos mais altos e dos pontos mais baixos do continente africano, a média do continente africano é a menor do mundo, aí, em comparação com os outros continentes. Na região ao norte, nós temos os baixos planaltos, região desértica, próximo aqui ao trópico. E o ponto mais alto da região aqui, da região do geral do norte, é em torno de 3.415 metros, ok? Ao nordeste, essa região aqui, nordeste, nós temos planaltos e também montanhas. Desculpa, gente, errei aqui, ó, noroeste, tá? Ao noroeste, então ao norte, o ponto mais cotado maior aqui é 3.415 metros. A noroeste são planaltos e montanhas, no caso aqui pontua a cadeia dos Atlas, que é o mais alto e significativo, e tem a presença de alguns vulcões, então vulcões ativos aí, tectônica ativa, ok? A região leste do continente africano,
nós temos a região como um todo, a mais elevada do continente, né? Pegando toda a área. E a concentração de vulcões aqui nessa área. E também nós temos aqui, ó, o Rift Valley. O que significa o Rift Valley? Significa que é uma depressão. Então, lembrando o termo depressão, é uma área rebaixada em cima do Planalto, que é aqui a região dos lagos, ok? A oeste, essa região aqui do continente africano, é uma parte que predominam as áreas mais planas, então planícies e depressões. O clima aqui é predominantemente quente, até porque está passando, ó, próximo à linha do Equador, e é bastante úmido. E ao sul, a região sul do continente africano, nós temos a predominância dos planaltos, com pontos locais bem específicos, com pontos mais altos, né? Inclusive a presença também de vulcanismo aí, ok? Então aqui tem toda a descrição para vocês. Continuando. Ó, aqui tem para vocês darem uma lidinha aí, que é você sabia, o grande Vale da Fenda, o Rift Valley. Então aqui mostra como foi a formação aí desse grande vale e explica qual é o encontro de placas tectônicas que tem aí, porque tem essa formação geológica, né? Ok? Hidrografia africana. Então, hidrografia é a parte aí da água do continente africano. Então, no geral, o continente africano como um todo é bastante pobre em relação a recursos hídricos, né? Numa média aí geral. Então, tem a predominância de clima árido e semiárido. Então, o clima semiárido é que tem ocorrência de chuva esporadicamente, ou seja, raramente tem o surgimento aí e a ocorrência de chuva, e o clima árido é o clima desértico. Então, isso colabora aí para essa falta hídrica, ok? E aí, como maiores rios do continente africano, nós temos 3 principais. O rio Nilo, que fica aqui na região nordeste do continente africano. O rio Congo, que fica aqui no centro-sul do continente africano. E o rio Níger, que fica na região, no meio norte-sul aqui do continente africano. Então vocês vão perceber que os cursos fluviais aí, os rios, os mais significativos, eles são extensos e a gente chama de rios intermitentes. O que isso significa? Grande parte, em um determinado período do ano tem um fluxo de água significativo, em outro período do ano mais seco tem um fluxo ou reduzido ou esgotado, não tem, ok? Então, de hidrografia, aí os 3 principais rios do país do continente são esses, e aí sabemos que tem 2 grandes áreas desérticas aí no continente africano que predominam e traz essa escassez hídrica para o continente como um todo, ok? E aí, como nós temos um continente gigantesco, nós temos a distribuição dos tipos de clima, a distribuição climática bastante variada. Lembrando que o clima ele é influenciado por outros fatores. O clima é influenciado pela continentalidade, que é o quanto essa localização está no centro de um território, pela maritimidade, o quanto essa localização está próxima e sofrendo a influência de um oceano ou mar. Temos a ocorrência
da latitude também, né? A localização aí, se está mais próximo ou mais distante da linha do Equador ou da região dos polos. Então, é a latitude influencia no clima e também o relevo influencia no clima. Então, são 4 fatores predominantes aí que influenciam diretamente essa distribuição climática. Então, aqui, ó, podemos perceber que o que mais destaca aqui para nós são essas áreas aqui vermelhas. Então, esse daqui, ó, a área vermelha é a região desértica, de clima desértico, que está relacionado ao deserto do Saara, gigantesco e monumental aqui. E aqui embaixo também temos o deserto da Namíbia e do Kalahari, que pega essa área aqui. O do Kalahari é semiárido e o da Namíbia é considerado árido. Clima árido, que é o desértico, ok? Então, essas duas concentrações aqui, um mais ao norte, outro mais ao sul do continente como um todo. Encontramos também esse clima em amarelinho aqui, que é justamente o clima tropical, porque, ó, a linha do Equador passa bem aqui próximo. Então, esse meio aqui está relacionado ao clima tropical e equatorial. Aqui no mapa, na legenda, vocês vão perceber que ele coloca alguns nomes um pouquinho diferentes. Então, o amarelinho é o clima tropical. O verde aqui, ó, aparece como tropical de altitude, até porque já sabemos que a altitude influencia diretamente nas características climáticas. E temos o climinha aqui, ó, o rosa, que é o clima equatorial. Então, toda essa área aqui em rosa, amarelo e verde, a gente pode considerar como um todo um clima tropical. Lógico que com as suas variações aí, ó. O clima equatorial é aquele bastante úmido que tá bem ali em cima da linha do Equador. O clima tropical é aquele bem parecido com o nosso, né? Com ocorrência de chuva em alguns períodos, de um pouquinho de escassez em outros períodos, mas a predominância do calor, né? Do clima quente. E o tropical de altitude é a mesma coisa do tropical, mas que tem a influência e um pouquinho da altitude. Então, determinados períodos do ano tem uma ocorrência maior aí de um clima mais seco, ok? E o semiárido, que está relacionado às regiões próximas ao deserto, que é esse tom de laranja. Então, o semiárido não é um clima tão árido, tão seco quanto o desértico, mas também não é tão úmido assim quanto o clima tropical. Então, é o meio termo aí, ok? E além disso, pontuando no extremo sul do continente, no extremo norte do continente, nós temos o clima mediterrâneo. Então, o mediterrâneo é aquele clima dos extremos, onde tem os verões quentes e secos e os invernos brandos, mais tranquilos, né? Não tão quentes, nem tão frios, e muito chuvosos. Então, são os extremos, um verão muito quente e um inverno mais úmido um pouquinho. Ok? Aqui nessa atividade 2 maravilhosa tem para vocês fazerem distribuírem essas informações aqui, ó, no gráfico. Olha lá, hein? Não é para errar. E aqui, gente, depois, olha, vai ter um exercício que vocês vão comparar esse mapa aqui dos principais tipos de clima com esse daqui da vegetação. A gente vai perceber que tá bem relacionado, né? Então, eles estão bem parecidos. Afinal de contas, o clima influencia diretamente o tipo da vegetação. Então, aqui, olha, são os grandes biomas que nós encontramos no continente africano. Então, temos as florestas latifoliadas, que é a mesma coisa de floresta equatorial aqui pra gente, bem parecido com a floresta amazônica. Depois, nós temos as savanas, que tem aquela característica bem que a gente já está acostumado de estereótipo da África, né? Tipo o Rei Leão. Então, as savanas com uma vegetação mais escassa, predominância de animais, árvores de pequeno porte, determinado período do ano é um clima mais seco, outro um pouquinho mais úmido. Então, é bem parecido com o nosso cerrado aqui no Brasil, ok? Aí nós temos os estepes, que estão relacionados a essas áreas em amarelo aqui do mapa, depois vocês vão analisar. Então, os estepes tá situado próximo às savanas aí.
e a predominância de vegetação ela é bem restrita, são vegetações mais rasteiras, de um clima mais seco, ok? Aqui nós temos um outro bioma, um outro tipo de cobertura vegetal que são as xerófitas. Nome estranho, né? Mas vocês já conhecem. Então, as xerófitas é uma vegetação associada a clima semiárido e ao clima desértico. Então, é composta por cactos, árvores e arbustos de pequeno porte, né? Para resistir a períodos mais longos, mais secos, ok? Os oásis, que é um tipo de vegetação específico do deserto, mas de áreas úmidas no meio do deserto. Os maquis e garrigues. Maquis e garrigues é uma vegetação rasteira, que aguenta temperaturas extremas, né? O verão, porque tá relacionado ao clima mediterrâneo. Então, é uma vegetação que aguenta uns verões quentes e secos e invernos mais frios e úmidos. Então, é uma vegetação mais rasteira, arbustiva, ok? E se tem ser humano, se tem a natureza toda perfeitona lá, existem os problemas ambientais. Então, no continente africano como um todo, isso não é diferente. Então, um dos principais problemas ambientais aí concentrados no continente africano, um deles é a escassez de água, né, que é um problema relacionado ao meio ambiente, que afeta diretamente a população, e o processo de desertificação. Mas a desertificação não é um processo natural? O deserto, o bioma específico ali do deserto, sim. No entanto, o processo de desertificação, ele pode acontecer. Ele pode acontecer em biomas que têm uma maior fragilidade, né? Então, geralmente, regiões semiáridas acontecem isso. Ou até mesmo na savana, que é mais delicada. Mais frágil, né? Então, o processo de desertificação é a perda de nutrientes aí, a retirada da cobertura vegetal de um tipo de cobertura, de um tipo de vegetação que já é mais sensível, e aí, consequentemente, essa vegetação ela não consegue se reconstituir. Então, aumentando aí a região o processo de desertificação, que passa a ser um problema, né, gente? Se o solo já está esgotado aí pela agricultura ou pela falta de vegetação natural, ele se torna pobre, ele se torna frágil e aí a vegetação natural não consegue se reconstituir, né? E aí tem todo aquele processo que ele pode se tornar cada vez mais pobre e deixar de ter uma vegetação, o que é um problema sim. Então aí tem uma imagem para vocês na página 271, ok? E aí vem as atividades, rumo ao ensino médio, porque já é o colegial. Então é um módulo que ele não está longo, ele está curtinho, provavelmente já vamos fazer isso em sala de aula. Então é aquele processo que eu já disse para vocês, ok? Então por hoje é só, olha, 23 minutos, hein, Isa? Tá bom, né? Então até mais, gente, atenção aí, atividade, força no 9º ano, hein? O ano que vem piora, as responsabilidades são maiores. Beijo, até mais!